Boa noite, meus queridos amigos e colegas de faculdade. Nós estamos aqui para apresentar o trabalho de oficina de ensino, mestrado pelo professor Yuri. O tema do nosso trabalho vai ser os grandes ditadores, ou alguns dos grandes ditadores do século XX. Primeiro vamos começar falando sobre o Benito Almacare Andrea Mussolini, que nasceu do ano de 1883 na província de Forli, no centro-norte da Itália. Ele era filho de um ferrenho socialista chamado Alessandro, que ensinou as suas crenças para o filho desde cedo. Na infância, ele era muito rebelde e chegou até a ser expulso de algumas escolas. Terminou o ensino superior com a ajuda de sua mãe em 1901 e depois se tornou professor com apenas 18 anos. Em 1902, começou a militar mais ferrenhamente em favor do Partido Socialista da Itália. Bom, e agora o João vai dar um complemento maior sobre como Mussolini chegou ao poder e quais foram as suas conquistas após essa data de 1902. Boa noite. Aqui para falar do Mussolini, ele, como você falou, o Jimenez, ele é parte do Partido Socialista, o que é bem até diferente se for para pensar num governo extremista que a maior parte das vezes é de direita, né? Ultranacional. Só que na época o Partido Socialista, ele é visto como um partido de direita, não um partido de esquerda. Ele só foi mudar quando o Hitler começou a fazer tudo que ele fez, matar muita gente, e um escritor lá mudou de lado, quis mudar, falou assim, não é socialista, não é pra isso daí não, isso daí já é de direita. E o Mussolini teve muita influência após a Primeira Guerra, porque quando a Itália entra na Primeira Guerra, ele defende a neutralidade ativa na guerra. Ele fala uma frase seguinte: os vencedores terão uma história e os ausentes não terão nenhuma. Se a Itália ficar ausente, será a terra dos mortos, terra dos covardes. Nisso aí depende que a Itália tem que participar da Primeira Guerra. Com isso, ele é expulso do Partido Socialista em 29 de novembro de 1914 e cai nas graças dos nacionalistas. E com isso, a Itália participa da guerra e acontece tudo o que acontece. No final, muda de lado. Sim, sim. E, João, qual foi Importante. o sentimento dos italianos depois da Primeira Guerra? O sentimento da Itália é um sentimento de frustração, um sentimento assim que eles se sentiam humilhados na guerra, principalmente por ter perdido e depois por ter mudado de lado. Mas esse sentimento fez um negócio na Itália, criou o sentimento unitário de país na Itália, o que não tinha antes, é muito regional. Os do norte, os do sul, da região da Sicília, e com isso criou um sentimento nacionalista, um sentimento que a Itália falou assim, não, nós italianos somos humilhados e a gente não aceita isso. Nesse momento, eles tiveram que assinar o Tratado de Versalhes e se sentiram muito ignorados pela França, porque eles exigiam muitas coisas e os diplomatas italianos exigiam e a França não atendeu nenhum. Eles se sentiam muito ignorados e nisso criou mais um rancor ainda. E no problema político na Itália, teve um problema político mundial e um problema político dentro da Itália, onde os camponeses não ficou com muita raiva dos burgueses, porque eles eram dispensados militarmente, enquanto os camponeses tiveram que lutar nas batalhas de frente e perderam muitas vidas. Com isso, tem o nascimento das chamadas esquadras, grupos paramilitares, onde eles eram altamente armados devido à guerra e eles tinham um sentimento totalmente ultranacionalista. E nisso o Benito Mussolini se enquadra. Mussolini cria seu jornal, ele participa de um jornal chamado Il Polo de Itália. E no momento é o único jornal político da Itália. Não existem outros jornais que tratavam a política com tanta importância quanto esse jornal de Mussolini. E ele participa ferrenhamente na criação, nas matérias de tudo esse jornal. Então, com isso, ele consegue fazer uma influência com muitas pessoas. E em 1922, essa influência mostra o tamanho que ela atingiu. Quando 30 mil pessoas invadem Roma, para chamada Marcha sobre Roma, exigindo que o rei da Itália, até então, Vittorio Emanuele III, concedesse o cargo de primeiro-ministro para Mussolini. E ele faz isso, porque ele viu que o negócio ia ficar feio se ele não fizesse, né? Ele falou assim, não, vou e ficar quieto, né? Aí, nesse momento, o Mussolini tem um braço político, que é o partido dele, ele tá lá, ele é o braço político do fascismo,
e tem os braços armados, que são as esquadras. Nesse momento, ele já está com um pensamento sobre fascismo. Fascismo vem do termo italiano, fatio, que vem da época dos imperadores romanos, que se consiste na imagem de um machado protegendo um fecho de gravetos, ou seja, mostrando a unidade do povo a favor do imperador e o imperador defendendo o povo. E em 1925, o Mussolini consegue o que ele mais queria, que é tomar o poder da Itália, ser o ditador da Itália, o manda-chuva. Ele destitui todas as instituições, ele destitui o rei, desinstitui tudo, e em 1925 aí começa a fazer as suas propagandas, começa a ser chamado de Duce, faz os seus hinos, suas passeatas para mostrar como o Estado é forte. Nisso já começa a adentrar tudo que um governador extremista faz, que são fazer hinos, fazer passeatas, fazer um Estado unipartidário, totalmente autoritário e ultranacionalista ao extremo, com um sentimento de raiva, de rancor dos outros países devido à humilhação na Primeira Guerra, né? Aí ele pretendia, a principal intenção do Mussolini, no começo mesmo, é ocupar tudo que os imperadores romanos tinham ocupado, do norte da África aos Balcãs o leste da Europa, no mar Mediterrâneo. Essa é a principal intenção dele, ele quer se tornar um novo ditador romano, imperador romano. E em 1935, a Itália invade a Etiópia, quando ele já tinha perdido uma guerra na Etiópia antes da Primeira Guerra Mundial, por causa de território de colônia. Então, em 1935, a Itália, como sentimento de vingança, invade a Etiópia e faz um ataque totalmente brutal, matando, desolando vilas, matando muita gente, sim, por nada, só por vingança. E em 1936 ele ajuda o ditador Franco a tomar poder na Espanha. E em 1939 a Itália assina o Pacto do Aço com a Alemanha, sendo o predecessor do que viria a ser o eixo. Aí eles combinam um ataque conjunto contra a Inglaterra e a França. A Alemanha vai atacar pela Europa continental a França, e a função da Itália é atacar o Canal do Suez. E como que foi a Itália na Segunda Guerra, João? Ela se deu bem? A Itália, falar a verdade, se a Alemanha, dava uma opinião minha, né? A Itália, se a Alemanha tivesse ficado sozinha, ela tinha se dado melhor. Porque a Itália realmente entrou na guerra assim, por emoção, que a Alemanha tinha acabado de invadir a Polônia e a França, tava assim, gigantesca já, e a Itália declarou a guerra. Só que a Itália, quando ela declara a guerra, vai atacar no norte da África. E quando ela faz isso, ela tem ataques frustrados contra os ingleses. Tanto que teve uma derrota humilhante, sim, por território no Canal do Suez, que a Itália atacou com 232 mil homens contra somente 30 mil ingleses e foi derrotado. Tipo, 200 mil a mais o poderio militar bélico da Itália é totalmente precário, é fraco, horrível. Então, eles não tinham como lutar. Então, aí eles foram para a Líbia, onde a Alemanha pegou e segurou, mandou mais umas tropas para lá e segurou a barra para eles lá na Líbia. Aí, a Itália, como segundo passo, decide invadir a Grécia para pegar os Balcãs, que já tinha dominado a Albânia, ele invade a Grécia para dominar os Balcãs. Quando faz isso, a Itália em 3 semanas perde um território da Albânia e não consegue nada na Grécia. E aqui que a Alemanha tem que fazer? A Alemanha tem que mandar tropas para Grécia para poder ajudar a Itália. Isso daí atrasou um mês na invasão da Alemanha na União Soviética. Isso daí foi que chegou o inverno, causou a derrota da Alemanha na União Soviética. E o próprio Hitler depois reconheceu isso daí como a maior derrota, o maior atraso que deu, se nós tinha ganhado da União Soviética. E no Mar Mediterrâneo, a Itália desistiu de lutar com a marinha inglesa, porque é totalmente injusta, a marinha inglesa totalmente avançada, enquanto a Itália é totalmente precária. Todas as batalhas dava Inglaterra. Então eles desistiu, deixou no porto. Em 1943, o Mussolini já tá mostrando que ele não ia aguentar, que a Itália é uma nação fraca que só ia atrapalhar mesmo.
os aliados chegam na Sicília, invadem a Itália e prende Mussolini. Só que depois, o Hitler manda umas tropas, vai lá, captura o Mussolini e leva para comandar o norte da Itália, que ainda é governado pelos nazistas, os nazifascistas. Só que aí ele já não tinha influência nenhuma, é só um fantoche do Hitler, tava lá só por tá, que tudo que o Hitler mandava ele fazia. E 20 de 4 de 1945, ele é capturado e morto por os militantes da época e guerrilheiros e morto. E 2 dias antes de Hitler. Aí ele foi morto e a Itália, mais uma vez, foi humilhada. Um ponto importante de se lembrar é que, mesmo após a morte, ainda o Mussolini até hoje tem muitos apoiadores. O principal caso que eu posso citar, que é na cara mesmo, tipo, os caras, é a torcida da Lazio, um time de futebol italiano, time de elite mesmo, e eles têm a torcida organizada, os Irredutíveis. Eles, todo jogo, eles mostram seu apoio ao Mussolini, faz saudações nazistas, saudações fascistas, cantam os hinos fascistas da época. E em alguns jogos, determinados jogos, eles fazem, dependendo do aniversário, de onde é o aniversário de algum jogador, eles fazem manifestações, fazem faixas. Teve uma faixa muito famosa na época, 2014 ou 15, eles fizeram uma foto da Anne Frank. O time mesmo não mostra nenhum tipo de repúdio, esse tipo de torcedor, pois o Mussolini mesmo é torcedor desse time, e por isso esse apreço da torcida, dessa parte da torcida por Mussolini. Mas assim, lembrando que nem todos os torcedores do time compactam com os pensamentos, mas a torcida organizada. E até hoje eles têm seus seguidores. Interessante, então. Essa foi uma breve história sobre o que foi a vida, né, o crescimento e a decadência do ditador Mussolini. E agora a gente vai passar para Carol, que vai falar um pouco para a gente sobre Vladimir Lenin. E dando uma breve introdução, o Lenin ele nasceu em 1870 na cidade de Simbirsk, no lado oeste da Rússia. Ele foi o terceiro filho de uma família de 8 irmãos. Os seus pais eram monarquistas e conservadores liberais. Eles não se opunham diretamente às ideias do então czar. Após a morte de sua mãe, em 1886, Lenin renunciou sua crença em Deus e passou a se aproximar um tanto de movimentos contra a monarquia absolutistas. O seu irmão mais velho também havia entrado na universidade e passou a ter contato com escritores esquerdistas que na época eram proibidos. Lenin ingressou na Universidade de Kazan em 1887 e seu ativismo se intensificou após a década de 1890. A partir daqui, eu passo então a palavra para a Carol, para ela poder contar um pouco mais sobre o que aconteceu na vida de Lenin em seguida. Bom, sabemos que a Revolução Russa foi um dos acontecimentos mais importantes do século XX, né? E sabemos também que no final do século XIX, a população russa tinha uma economia basicamente agrária, 85% viviam nos campos. No início do século XX, houve um crescimento na industrialização. Muitos ex-camponeses vão trabalhar nas fábricas, mas isso não muda a vida de ninguém, pois os czares não apoiavam nem politicamente nem economicamente. Mesmo com todo o absolutismo do czar Nicolau II, partidos políticos organizaram-se na Rússia para lutar por mudanças. Aqui destaca-se o PSDOR, Partido Social Democrata dos Operários Russos, de inspiração marxista, que poderia implantar o regime socialista no país. Já em 1903, o partido se divide em duas facções, que seriam os então bolcheviques, que formariam a grande maioria da população russa, e os mencheviques, que seriam a minoria. Os bolcheviques contavam com a liderança de Vladimir Lenin, e os mencheviques com Martov. Mas, Carol, e o que o Lenin e os bolcheviques defendiam? Os bolcheviques propunham que os operários e camponeses derrubassem o czarismo, sem contar com aquela burguesia, e implantassem diretamente o comunismo. Já os mencheviques defendiam uma aliança com a burguesia russa para derrubar o czarismo e estimular o capitalismo, criando condições para, assim, mais tarde, conseguirem lutarem pelo comunismo. Lenin publicou, em 1902, o livro Que Fazer? Esse livro surgiu quando as diferenças no interior do PSDOR se ampliavam. Elas levariam a essas duas alas do partido, os bolcheviques e os mencheviques.
No livro, é usado muito Marx e Engels como fontes de autoridades. Também ataca a ideia de espontaneidade das massas e mostra como a consciência revolucionária deve ser elaborado no partido pelos operários, não enquanto operários, mas enquanto teóricos do socialismo. Bolcheviques acreditavam que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores. Com isso, a revolução proletária seria responsável direta pelas transformações que modernizariam a economia russa e daria fim aos contrastes sociais que marcavam o país. Em 1905, já, acontece o primeiro movimento revolucionário, com milhares de pessoas em frente ao Palácio Imperial, em São Petersburgo, mostrando seu descontentamento com as péssimas condições de vida e entregam um documento ao czar com reivindicações. Como resposta, o czar Nicolau II ordenou que seus soldados atirassem na população, ato que ficou conhecido como Domingo Sangrento, ou o que seria um castigo exemplar para essas pessoas. As notícias sobre o Domingo Sangrento fizeram crescer a indignação do povo. Greves e motins ocorreram em várias cidades. Assim surgem os primeiros conselhos operários ou sovietes, que seriam os comitês populares que pretendiam organizar os operários em seus locais de trabalho, para assim mobilizar todos contra o czar. Pressionado, o czar aceitou dividir seu poder com a Duma. O que seria a Duma? Seria tipo um parlamento lá do governo russo, implantando uma monarquia constitucional. Com críticas dos parlamentares, o Nicolau II dissolveu essa Duma, substituindo-a por um parlamento eleito por voto censitário. Assim, o czar readquire poderes absolutos. Mas não ficou só por isso não, né? Os bolcheviques e o Lenin contra-atacaram de alguma forma. Sim, em 1917, os operários fazem uma greve e os soldados amotinavam-se nas frentes de combate para reprimir o povo. Mas essa mobilização coordenada pelos sovietes teve tanta força que o povo conseguiu derrubar definitivamente o czar e instaurar uma república. Institui-se um governo provisório composto pelos mencheviques e liderado por Kerensky. Com o fim desse czarismo, havia uma esperança de modificações políticas, econômicas e sociais no país, né? Uma certa esperança. Por isso, o novo governo contou com o apoio de todos, inclusive dos bolcheviques. Mas em outubro do mesmo ano, exilados políticos são autorizados a voltar para a Rússia, e entre esses exilados estava o Lenin, que é o principal líder dos bolcheviques, né? Ao voltar, Lenin avaliou toda a situação da Rússia e concluiu que já era possível implementar o socialismo no país. Convocou todos os bolcheviques e lançou as palavras de ordem: paz, terra e pão. Tudo estava pronto para uma outra revolução socialista. No Congresso de Sovietes, decidiu-se depor o governo provisório e instituir o Conselho dos Comissários do Povo, que levaria a Rússia ao socialismo, sempre de acordo com as propostas dos sovietes. Quem liderava esse Conselho dos Comissários do Povo era o Lenin, que se preocupou em não repetir os erros do governo provisório, para não decepcionar o povo, para não decepcionar os russos, né? Nos primeiros meses de seu governo, houve divisão de terras entre os camponeses, os operários assumiram o controle das indústrias, bancos foram nacionalizados, campanha de alfabetização de operários e camponeses teve início, as muitas etnias que viviam na Rússia puderam se expressar, puderam mostrar suas tradições culturais, e além disso foi criado o Exército Vermelho, por Leon Trotsky, que também era bolchevique e também participou da Revolução. Em 1918, a Rússia se retira finalmente da Primeira Guerra Mundial, que ela não estava ganhando nada com essa guerra, assinando com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. Por esse tratado, o país se comprometeu a ceder territórios e pagar aos alemães uma pesada indenização. À medida que o socialismo ia sendo implementado na Rússia, as resistências contra esse regime aumentavam dentro e fora do país. Com o fim da guerra, alguns países europeus voltaram-se contra a Rússia, obviamente, acusando-a de traição por ter se retirado do conflito, né? Essas acusações, na verdade, encobriam aquele medo dos países capitalistas de que a experiência socialista desse certo. Novamente, esse medo aí do comunismo. Ao mesmo tempo, opositores dos bolcheviques formavam um exército para depor o governo revolucionário. Aí então começava assim a Guerra Civil Russa, que opôs bolcheviques, que formavam o Exército Vermelho, e seus opositores do Exército Branco, partidários do czarismo.
Assim, em 1921, sob liderança de Lenin, os bolcheviques venceram a guerra civil, mas a um custo altíssimo. O país ficou devastado e milhões de pessoas morreram. Iniciou-se um processo de centralização política com o estabelecimento de um partido único. Em nome da emergência da guerra, os soviéticos deixaram de ser consultados pelo Conselho dos Comissários do Povo. O poder jamais voltaria a ser descentralizado na Rússia comunista, tomando o exemplo do próximo líder russo, o Stalin, que foi um drástico ditador em relação ao Lenin, nem se comparam os dois. Em maio de 1922, Lenin sofre o primeiro derrame. O segundo, mais violento, ocorreu em maio de 1923, deixando-o quase sem fala e encerrando sua vida política. Em janeiro de 1924, Lenin morre devido a uma hemorragia generalizada. E termina a Revolução Russa com o governo de Stalin. É isso, então, um ótimo resumo do que foi a vida de Lenin, qual foi sua influência dentro da União Soviética, da criação da União Soviética. E, por último, mas não menos importante, a gente vai ter um pequeno resumo sobre o que foi a vida e quais foram as conquistas, se podemos dizer assim, do Mao Tse-tung na China. Ele nasceu em 1893 na cidade de Shaoshan, no sudeste da China. Ele era filho de camponeses e frequentou a escola até os 13 anos. Depois partiu para trabalhar como lavrador. Por causa de alguns conflitos com seu pai, ele saiu de casa para estudar na cidade de Changsha, a capital da província onde ele morava. Em 1912, Mao se alistou como soldado no exército revolucionário contra a dinastia Qing, e esse exército acabou com seu regime imperialista. Entre 1913 e 1918, Mao estudou na Escola Normal de Human, onde aprendeu filosofia, história e literatura chinesa. Foi também onde começou suas relações com o Partido Comunista Chinês. Mas então, o que aconteceu depois disso, Joana? Bom, em 1918, após se formar e viver por algum tempo na capital de Pequim, Mao Tse-tung volta para a província da onde ele veio, sua província natal, e começa a trabalhar não apenas como professor de história, como também era um ativo participante nas atividades de revista com propagandas de ideias comunistas, o aproximando assim de pensadores marxistas. Alguns anos mais tarde, já em 1927, a perseguição aos comunistas por parte dos Kuomintang passa a ser sanguinária, forçando a Mao Tse-tung a fugir, junto com outros colegas comunistas, para a província de Jiangxi. E alguns anos depois viriam a fundar ali uma comunidade que também seria base militar para se defenderem e praticarem táticas guerrilheiras. Em dito momento, Mao Tse-tung já se convertera em líder e viria a disputar o cargo de liderança do Partido Comunista Chinês. Com o crescimento do comunismo em 1934, as forças de Mao foram enquadradas por tropas nacionalistas na região de Jiangxi. Porém, Mao e os guerrilheiros conseguem escapar rumo ao norte da China. Este parece ser um evento muito importante. Você consegue aprofundar mais um pouco? Sim. Bom, essa fuga, que ficou conhecida como a Grande Marcha, durou cerca de um ano, de outubro de 1934 até outubro do ano seguinte. O exército comunista em marcha era composto por cerca de 100 mil pessoas, sendo 30 mil soldados, com sua grande maioria ferida, e 70% de camponeses. Ao total, foram 12 mil quilômetros percorridos em situações extremamente adversas e desfavoráveis. E menos da metade que iniciaram o percurso conseguiu sobreviver até o destino final. Além de se instalar em uma região relativamente independente dos nacionalistas, o poder de liderança de Mao também foi consolidado. Em 1937, a paz política que desfrutavam nessa região foi interrompida pela Segunda Guerra entre a China e o Japão. A rivalidade entre os comunistas e os nacionalistas não acabou neste período, mas enfraqueceu a hostilidade entre eles. Nos anos de combate aos japoneses, Mao Tse-tung propagou suas ideias, que ficaram conhecidas como maoísmo, e conseguiu o apoio de parte do campesinato chinês. E o que aconteceu quando os chineses derrotaram o Japão? Bom, depois que a China se viu livre do Japão, as disputas que estavam relativamente apaziguadas entre os comunistas e os nacionalistas pelo poder foi reiniciada.
Diferente de 1937, em 45 os comunistas estavam mais organizados, diferente dos Kuomintang, que se enfraqueceram. A Guerra Civil terminou com a vitória dos comunistas, e no dia 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung inaugurou a República Popular da China, e um tempo depois foi declarado presidente da mesma. E quais foram suas medidas? O que ele fez depois? Quando Mao assumiu o poder, a sociedade estava em meio ao caos. O país estava assolado tanto pela guerra contra o Japão quanto pela própria guerra civil. Dá-se início, então, a uma reforma agrária extensa. A divisão de terra aos camponeses teve impacto positivo neste âmbito para Mao, já que a sua aprovação política no campo era unânime. Os senhores feudais, os antigos donos dessas terras, passaram a ser humilhados e mortos em praça pública. Na cidade, porém, devido à rixa dos comunistas com os intelectuais que ocupavam o poder, a crítica ao partido comunista era muito maior, uma vez que os intelectuais não gostavam do fato de oficiais do Partido Comunista com menor grau de instrução e educação que eles estarem os substituindo no poder. Esse ressentimento entre ambos ficaria como uma marca importante do maoísmo. Para promover a economia do país, Mao Tse-tung também promoveu os planos quinquenais. O segundo deles ficou conhecido como Grande Salto, onde Mao Tse-tung convoca os fazendeiros a abandonarem as demais produções para trabalharem na produção do aço. Essa gigantesca e histórica mobilização teve consequências catastróficas. O aço produzido não era de boa qualidade, as colheitas caíram e, devido às dívidas acumuladas com a União Soviética, grande parte da produção de grãos era para quitá-la. Estima-se que entre 1958 até 61, cerca de 30 milhões de pessoas morreram de fome. Bom, nesse contexto, em 1959, já visto como um líder que não aceitava a realidade de seu país e de seu povo, Mao Tse-tung abandona a liderança chinesa e é substituído por Liu Shaoqi. Mesmo fora do poder, Mao Tse-tung manteve-se como figura mais influente do Partido Comunista Chinês. Depois do novo presidente Liu ter direcionado críticas pesadas ao grande salto realizado anos antes por Mao Tse-tung, o mesmo responde às críticas por meio da chamada Revolução Cultural. Então, nesse contexto da Revolução Cultural, foi fortalecido o culto à personalidade e até mesmo Mao Tse-tung lançou um livro que seria tido como obrigatório para comunistas chineses, inclusive do exército. Mao Tse-tung impulsionou convenções sociais, causando instabilidades que custaria para ele muito caro anos mais tarde. Ele convoca jovens a se aliarem na defesa da Revolução, inicia uma tremenda perseguição ideológica contra aqueles que discordavam de sua ideologia e apresentavam costumes ocidentais, do capitalismo. Mao Tse-tung, que via educação quando jovem como um meio para a liberdade, começa a perseguir escolas, jornalistas, artistas, escritores e qualquer instituição do saber. Hobsbawm definiu a Revolução Cultural como a pior campanha contra a educação e a cultura do século XX. Estima-se que cerca de 1 a 2 milhões de mortos ocorreram como consequência. Mao Tse-tung faleceu em 9 de setembro de 1976, após o terceiro ataque cardíaco na cidade de Pequim, aos 82 anos de idade. Historiadores estimam-se que suas ações ao longo de todo o processo resultaram na morte de 40 a 70 milhões de pessoas. Então é isso, gente. Eu espero que todos tenham gostado desse podcast. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouco mais sobre esses grandes nomes do nosso século passado. E ficamos por aqui, então. Uma boa noite e abraço.